Eu vou contar isso uma vez. Não porque eu não queira que as pessoas saibam, mas porque cada vez que eu conto, eu preciso de dias para voltar ao normal. Dias dormindo com a luz acesa, verificando as janelas, olhando para o lado errado da calçada quando saio de casa. Minha psicóloga diz que falar ajuda a processar, que guardar faz o trauma criar raiz mais funda. Então aqui estou. Meu nome é Juliana. Tenho 31 anos, trabalho com design gráfico em casa e durante 11 meses eu morei num apartamento no 4º andar de um prédio em Curitiba, sem saber que o homem do apartamento da frente me observava dormir. Não é metáfora, não é sensação. Ele me mandou a foto para provar. Preciso voltar ao começo para você entender como uma coisa dessas acontece de forma tão silenciosa que você não percebe até ser tarde demais. Porque quando as pessoas ouvem uma história assim, a primeira reação é sempre a mesma. Eu teria percebido. Eu teria desconfiado antes. E eu entendo esse pensamento, porque eu também teria dito a mesma coisa antes de viver isso. A gente não percebe. Esse é o ponto. Esse é exatamente o ponto. Me mudei para o apartamento em março. Vim de uma cidade menor no interior do Paraná para Curitiba por conta de um contrato com uma agência de design que ia durar 1 ano. Primeiro apartamento sozinha, o que para mim era uma conquista. Pequeno, funcional, num prédio antigo, mas bem localizado. Sala, quarto, cozinha, banheiro. Janela do quarto dava para uma área interna do prédio, daquelas que ficam entre 2 blocos, com as janelas dos apartamentos da frente a talvez 8 metros de distância. Na época eu achei isso tranquilizador. Ser vista por janelas de rua me incomodava mais do que ser vista por vizinhos de frente. Vizinhos de frente, eu pensava. Eram pessoas comuns que tinham a própria vida e não perdiam tempo olhando pela janela. Hoje eu sei que essa é a lógica mais perigosa que existe. A de achar que pessoas comuns não fazem coisas que pessoas comuns fazem o tempo todo. Conheci o prédio num domingo à tarde, quando fui assinar o contrato com a imobiliária. O síndico era um homem de uns 60 anos, gentil, que me mostrou a área de serviço e o interfone. No corredor do 4º andar, na porta da frente do apartamento de número 42, tinha um capacho com uma figura de cachorro e um vaso de planta pequeno com uma suculenta. Aquele detalhe me pareceu simpático. Pessoa que cuida de planta na porta do apartamento parece pessoa caseira, calma, de boa vizinhança. Esse apartamento era o que ficava diretamente de frente para o meu quarto. Me mudei numa sexta-feira de março com 2 malas, 3 caixas e uma sensação de que estava começando algo importante. O apartamento já tinha móveis básicos incluídos no aluguel. Cama de casal, guarda-roupa, sofá pequeno, mesa de jantar com 2 cadeiras. Coisas sem personalidade, daquelas que existem para cumprir função e não para ser bonitas. Mas era meu espaço, minha chave, minha porta. Passei o fim de semana me instalando. Coloquei as coisas nos lugares, comprei mantimentos no mercado da esquina, montei meu setup de trabalho na sala com o monitor e a mesa digitalizadora. Domingo à tarde eu já estava sentada no sofá com um chá, ouvindo o barulho abafado da cidade lá embaixo, me sentindo exatamente do jeito que eu queria me sentir. O prédio era tranquilo. Corredores silenciosos, vizinhos que cumprimentavam no elevador sem puxar conversa longa, o tipo de convivência urbana que respeita o espaço do outro sem ser fria. Perfeito para mim, que sempre fui reservada e precisava de silêncio para trabalhar. Na segunda-feira de manhã, primeiro dia de trabalho remoto no apartamento novo, eu estava na cozinha fazendo café, quando ouvi uma batida leve na porta. Abri sem nem perguntar quem era, porque no interior onde eu cresci, bater na porta do vizinho era normal, e eu ainda não tinha calibrado o instinto urbano de checar antes de abrir. Era um homem, uns 35 anos, talvez 40. Altura mediana, cabelo escuro cortado curto, óculos de armação fina, camiseta cinza. Carregava um pote de plástico com tampa. "Desculpa incomodar", ele disse. "Sou o Marcos, do 42. Vi que você se mudou sexta. Minha mãe fez bolo de laranja e ela sempre faz demais." Estendeu o pote com um sorriso tímido. O tipo de sorriso de pessoa que não é naturalmente expansiva, mas estava fazendo um esforço de ser gentil.
Eu agradeci. Peguei o pote. A gente trocou o nome. Falou 30 segundos sobre o prédio. Ele disse que qualquer coisa era só bater. E foi embora. Fechei a porta e fui tomar o café com um pedaço de bolo de laranja que estava muito bom. Pensei, que vizinho simpático. Eu precisava parar de pensar isso. Nos meses seguintes, Marcos foi exatamente o vizinho que ele parecia ser naquele primeiro dia. Discreto, educado, presente na medida certa. A gente se cumprimentava no corredor, às vezes cruzávamos no elevador e trocávamos comentários sobre o frio de Curitiba, que era tópico inesgotável de conversa naquela cidade. Uma vez ele me avisou que ia ter dedetização no prédio e que eu precisava tirar os alimentos dos armários. Outra vez segurou o elevador quando me viu vindo pelo corredor com as mãos ocupadas de sacola. Era esse o nível. Nada além disso. Nenhuma intimidade que eu não tivesse dado abertura, nenhuma pergunta que passasse do superficial. Se eu tivesse que descrever ele para alguém naquela época, eu diria vizinho de frente, simpático, reservado, provavelmente trabalha em TI ou coisa assim. Nem o nome completo eu sabia. Em maio, 2 meses depois que eu tinha chegado, ele me adicionou no WhatsApp. Mandou mensagem se identificando. Disse que tinha pegado meu número no cadastro do condomínio, porque ia ter uma reunião de moradores, e o síndico tinha pedido para avisar todo mundo. Perguntou se eu tinha interesse em participar. Disse que sim. Fui à reunião. Tinha umas 12 pessoas. Durou 40 minutos. Foi sobre o conserto do portão da garagem. Normal. Depois disso, a gente ficou com o contato salvo. De vez em quando, ele mandava mensagens sobre coisas do prédio. Água seria cortada amanhã. Elevador em manutenção até o meio-dia. Pacote seu foi deixado na portaria. Esse tipo de coisa. Eu respondia com um obrigada ou um ok, e a conversa encerrava ali. Nada que me fizesse pensar 2 vezes. Mas tem uma coisa que eu percebo agora, olhando para trás com a visão que só vem depois. Em nenhum momento, em todos aqueles meses, Marcos falou sobre a própria vida. Não mencionou o trabalho. Não mencionou amigos. Não falou de planos, de família além da mãe do bolo de laranja, de nada que fosse pessoal. Era como se ele existisse apenas no contexto daquele prédio, daquele corredor, daquelas interações de 30 segundos. Na época, eu achei que ele era introvertido como eu, que respeitava espaço porque queria que respeitassem o dele. Hoje eu sei que ele não falava sobre a própria vida porque estava muito mais interessado na minha. Em julho, começaram as coisas pequenas que eu ignorei. A primeira foi uma mensagem às 11h40 da noite. Não era horário absurdo, mas era fora do padrão das mensagens dele, que sempre chegavam durante o dia. Era uma foto de uma xícara de café com a legenda: trabalhando até tarde também? Fiquei olhando para a mensagem por um momento. Tinha algo nela que me deixou levemente desconfortável, mas eu não conseguia identificar exatamente o que. Era amigável. Era inofensiva. Mas tinha uma presunção ali que eu não tinha alimentado. Ele estava assumindo que eu estava acordada. Assumindo que eu estava trabalhando. Como se soubesse. Respondi com um haha prazo apertado. E coloquei o celular de lado. Na semana seguinte, ele mandou outra mensagem fora do horário. Dessa vez era uma foto de um filme que estava passando na televisão. Você já assistiu? Achei que você ia gostar. O filme era de suspense psicológico. Eu tinha comentado uma vez no elevador que gostava do gênero. Uma vez. Num comentário de passagem que eu mal lembrava de ter feito. Ele tinha lembrado. Respondi de forma curta. Disse que não tinha visto. Não perguntei nada de volta, que é o jeito que eu uso para sinalizar que não quero continuar a conversa sem precisar ser grossa. Ele mandou um recomendo e ficou por isso. Em agosto, ele começou a aparecer na porta com coisas. Uma vez com um guarda-chuva que eu tinha esquecido no hall de entrada. Outra com um panfleto de pizzaria que ele disse que era boa. Uma terceira vez com um pote de tempero que a mãe dele tinha mandado de presente. Cada uma dessas visitas era curta. 2, 3 minutos no máximo. Ele não tentava entrar. Não forçava a conversa. Entregava o que tinha e ia embora com aquele sorriso tímido de sempre.
mas a frequência estava aumentando. E eu estava começando a notar. Liguei para minha amiga Priscila e comentei, mais como desabafo do que como preocupação real. Disse que achava que o vizinho estava ficando um pouco grudento. Ela riu e disse que provavelmente eu estava na cabeça dele. Mas você tem interesse? Ela perguntou. Não, nenhum. Então só vai esfriando aos poucos. Homem assim, reservado, entende recado. Eu acreditei nela. Mas Marcos não era reservado. Eu só ainda não sabia disso. Em setembro aconteceu a primeira coisa que me fez passar de desconforto para preocupação real. Eu tinha saído para a academia numa quinta de manhã. Voltei por volta das 8h30, subi pelo elevador, entrei no apartamento, fiz café e fui trabalhar. Tarde normal. Às 2h da tarde, Marcos me mandou mensagem. Vi que você voltou da academia mais cedo hoje. Tudo bem? Eu li 3 vezes. Não tinha falado com ele sobre academia. Não tinha mencionado o horário. A única forma de ele saber que eu tinha voltado mais cedo era se soubesse qual era o meu horário habitual. E a única forma de saber isso era me observando com uma regularidade que eu nunca tinha autorizado. Fiquei parada com o celular na mão por um tempo. Tentei pensar numa explicação inocente. Ele podia ter me visto no corredor ou no elevador em outras manhãs. Podia ter cruzado comigo saindo e criado uma referência de horário sem intenção. Curitiba era fria. Talvez ele olhasse pela janela pela manhã por hábito e tivesse me visto entrando no prédio. Eram todas explicações possíveis. Nenhuma delas me tranquilizou completamente. Não respondi a mensagem. 2 dias depois, ele bateu na minha porta para devolver um guarda-chuva que não era meu. Disse que tinha encontrado no corredor e achado que era meu porque era preto. Eu disse que não era meu, obrigada assim mesmo. Ele pediu desculpa pelo engano com aquele sorriso de sempre e foi embora. Enquanto eu fechava a porta, percebi que estava com a mão levemente trêmula. Liguei de volta para Priscila. Contei a mensagem da academia. Ela ficou em silêncio por um momento. Isso é meio estranho, ela disse. É o que eu acho. Você chegou a falar do seu horário de academia com ele? Nunca. Outra pausa. Fala pro síndico, só para ter um registro. Fui falar com o síndico naquela semana. Contei a situação de forma resumida. Ele ouviu com aquela expressão de quem está sendo educado, mas não está levando muito a sério. Disse que ia dar uma palavrinha, no Marcos. Que provavelmente era só entusiasmo de vizinho solitário. Que o Marcos morava no prédio há 6 anos e nunca tinha dado problema. 6 anos, eu pensei. Ele morava naquele apartamento há 6 anos. Com a janela de frente para o quarto que eu estava alugando havia 6 anos. Voltei para o meu apartamento com um mal-estar que não passou até a madrugada. Outubro foi o mês que eu comecei a mudar meus hábitos, sem perceber que estava fazendo isso. Passei a fechar a cortina do quarto antes de dormir, coisa que eu não fazia antes porque o andar era alto e eu achava que não precisava. Comecei a evitar o corredor nos horários que eu sabia que Marcos costumava estar por ali. Parei de responder às mensagens do condomínio que ele mandava, mesmo as neutras sobre manutenção e água cortada. Não chamei de stalking ainda. Nem na minha cabeça eu usava essa palavra. Era desconforto. Era precaução. Era o tipo de ajuste que a gente faz quando algo não está certo, mas também não está errado o suficiente para justificar uma ação mais drástica. Ele percebeu o afastamento. Claro que percebeu. Na 2ª semana de outubro, ele me parou no corredor. Não de forma agressiva. Só estava saindo do apartamento ao mesmo tempo que eu e caminhou ao meu lado até o elevador. Perguntou se estava tudo bem. Disse que eu tinha sumido. Usei o pretexto de prazo de projeto. Disse que tinha ficado muito ocupada. Ele acenou com a cabeça. Disse que entendia, que trabalho criativo tinha esse ritmo. No elevador ficamos em silêncio. Eu olhei para o display dos andares. Ele olhou para o display dos andares. Saímos no térreo sem mais nada. Mas quando eu passei pela roleta de saída, eu senti o olhar dele nas minhas costas. Não me virei. Na sexta daquela semana, 11 da noite, meu celular vibrou. Mensagem do Marcos. Sem texto, só uma imagem. Abri. Era uma foto do meu quarto.
tirada de fora pela janela com zoom. Eu estava na cama, deitada de lado, de costas para a janela, claramente dormindo. A cortina que eu tinha começado a fechar estava entreaberta uns 15 centímetros, o suficiente para uma câmera com zoom capturar o interior do quarto. Embaixo da foto, ele tinha escrito uma coisa só: "Você esqueceu de fechar direito." Eu fiquei olhando para aquela foto por um tempo que não consigo calcular. Não foi 1 minuto. Foi mais. Foi o tipo de tempo que passa diferente quando o cérebro está tentando processar algo que ele não tem gaveta para guardar. Porque a foto era real, a cama era minha, o cobertor era meu, aquela posição era minha, daquele jeito específico que eu durmo quando estou muito cansada, de lado, braço dobrado embaixo do travesseiro. E ele tinha registrado isso, tinha enquadrado, tinha dado zoom, tinha esperado o momento certo ou talvez não tivesse esperado nada, talvez fosse uma de muitas, talvez aquela tivesse sido escolhida entre dezenas que eu nunca ia ver. Esse pensamento foi o que me fez levantar da cama de uma vez. Fui direto à janela. Fechei a cortina com força, verificando as laterais, os cantos, qualquer fresta que pudesse existir. Depois fui para a sala e fiquei andando em círculos por um tempo ridículo tentando decidir o que fazer. Ligar para a polícia? E dizer o quê? Que o vizinho me mandou uma foto dormindo. Eu sabia como isso soava. Sabia que a primeira pergunta seria se havia ameaça explícita. E não havia. Era uma foto e uma frase que podia ser lida como advertência gentil de vizinho preocupado se você quisesse ler assim. E eu sabia que tinha gente que ia querer ler assim. Ligar para Priscila? Era 00:30. Ela tinha filho pequeno. Ligar para minha mãe? Ela ia entrar em pânico e pedir para eu voltar para o interior no dia seguinte. Fiquei parada no meio da sala sozinha, com o apartamento fechado, com o celular na mão mostrando aquela foto. E pela primeira vez desde que eu tinha me mudado para Curitiba, senti o tamanho real de estar sozinha numa cidade que não era minha. Não dormi naquela noite. Fiquei no sofá com a luz acesa até o sol nascer, ouvindo cada barulho do corredor, cada rangido do prédio antigo se acomodando no frio. De manhã tomei banho, me troquei e fui direto ao distrito policial mais próximo. O atendente era um homem jovem que ouviu minha situação com atenção razoável. Olhou a foto no meu celular, olhou a mensagem, anotou algumas coisas. Então disse: "Não configura ameaça ainda, mas a senhora pode registrar um boletim de ocorrência como medida preventiva." "Ainda?" eu repeti. Ele me olhou. "Ainda." Registrei o boletim. Voltei para o apartamento com um papel que me dava a sensação oposta de segurança. Como um documento que só ia servir para alguma coisa depois que algo pior tivesse acontecido. Mostrei o boletim para o síndico naquela mesma tarde. A reação dele foi diferente da primeira vez. Dessa vez ele ficou sério. Leu a mensagem, olhou a foto, ficou em silêncio por um momento. Disse que ia chamar o Marcos para uma conversa formal. Que aquilo era invasão de privacidade e que o regulamento do condomínio tinha cláusulas sobre conduta entre moradores. Eu ouvi tudo isso e pensei: regulamento do condomínio. Como se um papel de regras internas fosse fazer alguma coisa com um homem que ficava na janela me fotografando dormindo. Mas concordei. Disse que esperava um retorno. O retorno veio 2 dias depois. O síndico me ligou dizendo que tinha conversado com Marcos, que ele tinha negado qualquer intenção de assédio, que a versão dele era que tinha visto a cortina aberta por acidente e mandado a mensagem para me avisar, que era isso, que a foto tinha sido tirada só para mostrar como estava a abertura da cortina do ângulo de fora. Fiquei em silêncio ouvindo isso. "E o senhor acredita nessa versão?" perguntei. Pausa curta. "Olha, Juliana, é a palavra de um contra a do outro. Ele mora aqui há 6 anos, nunca teve queixa. Dei uma advertência formal por escrito e avisei que qualquer recorrência vai para a Assembleia com possibilidade de multa." Desliguei o telefone. Sentei na mesa de trabalho e fiquei olhando para o monitor apagado. A versão de Marcos era inteligente. Era exatamente inteligente o suficiente para ser possível e indefensável ao mesmo tempo. Porque como eu provava que ele tinha tirado a foto intencionalmente e não acidentalmente?
Como eu provava que aquele não era o primeiro registro que ele tinha, que eram muitos? Como eu provava que ele ficava na janela me observando se eu nunca o tinha visto fazendo isso? A resposta era que eu não conseguia provar nada ainda. Mas eu precisava de prova. E a única forma de conseguir prova era fazer o que me custava mais caro naquela situação. Continuar no apartamento, manter a rotina, fingir que estava tudo normal enquanto prestava atenção em tudo. Liguei para Priscila e contei tudo de uma vez, desde o início. Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Então disse: Ju, você precisa de uma câmera apontada para a janela dele. Priscila veio me ver no fim de semana. Ela trouxe uma câmera de segurança pequena que o marido dela tinha comprado e nunca tinha instalado, daquelas que gravam em loop e conectam no celular. Passamos uma tarde inteira testando ângulos. O problema era que a câmera precisava estar na janela ou muito perto dela para pegar a janela do apartamento de Marcos, e colocar na janela significava que ele podia ver a câmera e mudar o comportamento. Chegamos numa solução imperfeita. Instalamos entre as plantas que eu tinha no parapeito interno da janela, escondida parcialmente por um vaso maior. O ângulo não era ideal, cortava parte da janela dele, mas pegava o suficiente para registrar se ele ficasse parado observando. Priscila quis dormir lá naquela noite. Eu deixei. Não aconteceu nada naquele fim de semana. A janela do apartamento 42 ficou com a cortina fechada o tempo todo. Ele sabia que eu tinha ido ao síndico. Estava recuado. Na segunda-feira, Priscila foi embora. Eu fiquei sozinha de novo com a câmera instalada e a rotina fingida. Levei 3 semanas para entender o padrão. Ele não ficava na janela todo dia. Tinha uma lógica. Às quartas e sextas à noite, entre 11 da noite e meia-noite, a cortina da janela dele abria uns 15 a 20 centímetros por um período de 30 a 40 minutos. Às vezes o quarto ficava escuro por fora. Às vezes tinha uma luminosidade fraca, como de celular ou monitor. Não dava para ver o rosto. Não dava para ver a figura claramente. Mas a abertura da cortina tinha um ritmo, uma consistência. Quando eu cruzei esse horário com minhas próprias atividades, percebi com um frio na espinha que as quartas e sextas à noite era exatamente quando eu costumava dormir mais cedo. Tinha projeto com entrega toda quinta e toda segunda. Então, na véspera, eu ficava acordada até tarde. E no dia seguinte, compensava dormindo às 10, 10:30. Ele sabia minha rotina de sono. Não de forma aproximada. De forma detalhada. Com o dia da semana, com o horário, com o padrão específico de quando eu compensava sono. Isso não era observação casual de janela. Isso era estudo. Levei o material para o delegado responsável pelo meu boletim de ocorrência. Era uma mulher de uns 40 anos, cabelo preso, mesa coberta de papel. Ouviu tudo sem me interromper. Olhou as capturas de tela que eu tinha tirado da câmera. Ouviu minha análise do padrão. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento. Isso estabelece comportamento suspeito, ela disse. Mas ainda não é suficiente para medida protetiva ou mandado. A imagem não mostra o rosto dele nem nenhuma ação explícita. É uma cortina aberta. É uma cortina aberta no horário exato em que eu durmo, toda semana, por semanas seguidas. Eu entendo. A voz dela era cuidadosa. Não era descaso, eu percebi. Era alguém que conhecia os limites do que ela podia fazer e estava sendo honesta sobre eles. O que eu posso fazer agora é abrir um inquérito por perturbação e monitorar. Se houver nova comunicação direta, nova foto, qualquer contato que possa ser classificado como assédio ou ameaça, isso muda o quadro. Me traz qualquer coisa nova imediatamente. Saí da delegacia com a sensação que eu estava tendo com frequência naquele período. A de que o sistema foi construído para agir depois. Depois do contato. Depois da ameaça. Depois do dano. E que para a mulher sozinha, num apartamento com um homem estudando sua rotina do outro lado da área interna, depois podia ser tarde demais. Naquela semana, tomei 2 decisões. A primeira foi ligar para a imobiliária e perguntar sobre rescisão antecipada do contrato. A mulher me explicou que eu perderia a caução e pagaria a multa equivalente a 3 meses de aluguel.
Era dinheiro que eu não tinha disponível naquele momento, sem comprometer seriamente minha reserva financeira. A segunda decisão foi começar a documentar tudo. Cada mensagem, cada cruzamento no corredor, cada abertura de cortina registrada em câmera, com data, hora e descrição. Um arquivo no Google Drive compartilhado com Priscila e com minha mãe, atualizado toda semana. Se alguma coisa acontecesse, alguém saberia exatamente o que tinha antecedido. Essa foi a semana que eu parei de chamar de desconforto e comecei a chamar pelo nome certo. Eu estava sendo monitorada por um homem que morava a 8 metros do meu quarto e que sabia quando eu dormia melhor do que qualquer pessoa na minha vida. Em novembro, ele tentou retomar o contato. Não pela foto. Dessa vez foi mais sutil, o que de certa forma foi mais perturbador, porque a foto podia ser usada contra ele. O que ele fez em novembro era impossível de provar. Começou com pequenas coisas que apareciam na minha porta. Um panfleto de farmácia dobrado com um medicamento circulado à caneta. Um antigripal. Sem bilhete, sem identificação, só o panfleto com o círculo. 2 dias depois, uma embalagem pequena de chá de camomila pendurada na maçaneta num saquinho de papel. Eu não tinha dito para ninguém no prédio que estava gripada. Mas eu estava, levemente naquela semana. Tosse seca, cansaço. Ele sabia. Fotografei tudo antes de tocar. Mandei pro arquivo do Drive. Mandei mensagem para a delegada com as fotos e a data. A resposta dela foi que sem identificação não havia como atribuir a ele. Na semana seguinte, ele me parou no corredor de novo. Perguntou se eu tinha melhorado da gripe. Voz normal. Tom casual. Aquele sorriso tímido de sempre. Eu parei. Me virei para ele. Pela primeira vez em todos aqueles meses, eu o olhei diretamente e disse, com voz firme: "Como você sabe que eu estava gripada, Marcos?" Ele não se perturbou. Nem piscou fora do ritmo normal. "Ouvi você tossindo no corredor semana passada", disse. "O prédio tem acústica ruim." Mais uma resposta inteligente. Mais uma versão impossível de desmontar. Eu disse que estava bem, obrigada, e fui embora. Mas enquanto esperava o elevador, senti a presença dele parado no corredor me observando. Não me virei. Entrei no elevador, apertei o 4, fiquei de frente para as portas fechadas. E percebi que estava com raiva. Não medo naquele momento. Raiva. De cada resposta pronta que ele tinha. De cada ação cuidadosamente construída para ser indefensável. De cada sistema que me dizia que precisava de mais prova enquanto ele continuava do outro lado daquela área interna, sabendo exatamente quando eu fechava os olhos. Raiva é perigosa nesse tipo de situação. Mas às vezes, é a única coisa que impede o medo de paralisar completamente. Foi Priscila que teve a ideia que mudou o rumo de tudo. Ela veio me ver numa sexta de novembro. Trouxe comida. Ficamos sentadas na sala depois do jantar e ela ouviu tudo o que tinha acontecido naquele mês. As coisas na porta, o corredor, a resposta da delegada, minha raiva no elevador. Quando terminei, ela ficou mexendo no copo por um momento. Então disse: "Você já pesquisou o nome completo dele?" Eu tinha o nome do cadastro do condomínio. Marcos Henrique Souza. Tinha pesquisado no Google algumas vezes nos primeiros meses, mas não tinha encontrado nada relevante. Perfil discreto, sem redes sociais abertas, sem menção em notícias. Priscila pegou o notebook dela. "Deixa eu tentar." Ela era de TI, trabalhava com segurança da informação. Sabia fazer coisas com buscas que eu não sabia. Ficou 40 minutos no notebook enquanto eu assistia sem entender a maior parte do que ela estava fazendo. Quando ela virou o computador para mim, meu estômago afundou. Era um perfil antigo numa rede social que tinha sido desativada anos atrás, mas cujo cache ainda existia em sites de arquivo. O perfil era de um Marcos Henrique, mesma cidade, foto borrada, mas com a estrutura do rosto que eu reconhecia. As últimas postagens eram de 6 anos atrás, período que ele tinha se mudado para o prédio. Em várias delas ele marcava uma mulher. Postagens normais de casal. Restaurante, viagem curta, aniversário. Ela se chamava Fernanda. Nas últimas postagens, antes do perfil ser abandonado,
O tom mudava. Mensagens curtas, sem foto, sem contexto. Coisas como: às vezes a gente cuida de alguém e a pessoa nem sabe, e distância não é ausência. A última postagem era uma foto, tirada de dentro de um carro, de noite, com zoom, de uma janela iluminada de apartamento. Dava para ver uma figura feminina de costas no interior. A legenda era: Boa noite. A data era de 6 anos e 2 meses atrás, 2 meses antes de ele se mudar para o prédio onde eu morava. Eu precisava encontrar Fernanda. Não sabia o sobrenome. Não sabia a cidade. Tudo que eu tinha era um primeiro nome, um rosto borrado em fotos de cache de rede social desativada e a certeza de que ela tinha passado por algo parecido com o que eu estava vivendo. Ou pior. Priscila passou mais 1 hora tentando. Cruzou o nome Marcos Henrique Souza com a cidade, com o período das postagens, com termos relacionados. Encontrou pouca coisa. Ele era digitalmente quase invisível, o que por si só já dizia algo sobre o nível de cuidado que ele tinha com sua própria exposição. Mas Fernanda tinha deixado rastros. Era um comentário num grupo de Facebook de uma cidade no interior do Paraná, de 4 anos atrás. Uma mulher chamada Fernanda Alves, respondendo uma postagem sobre assédio de vizinhos com: Passei por isso. Se alguém quiser conversar no privado, estou aqui. Foto de perfil visível. Rosto que Priscila comparou com as fotos antigas do perfil de Marcos. Era ela. Mandei mensagem no Facebook naquela mesma noite. Me apresentei, expliquei de forma resumida o que estava vivendo, disse que tinha encontrado o perfil antigo dela associado ao mesmo homem. Disse que não precisava de detalhes, se ela não quisesse dar, mas que qualquer coisa que ela pudesse compartilhar podia me ajudar. Não esperava a resposta rápida. Era tarde. Era uma mensagem de estranha. Havia razões suficientes para ela ignorar. Ela respondeu em 20 minutos. Eu sabia que alguém ia aparecer um dia. Só não sabia quanto tempo ia demorar. Ficamos conversando por quase 2 horas. Ela contou tudo com uma precisão de quem tinha revisitado aquilo muitas vezes na própria cabeça. Tinha namorado o Marcos por 8 meses. Relacionamento normal no começo, atencioso, presente. Com o tempo foi ficando sufocante. Ele queria saber de tudo. Onde ela estava? Com quem? A que horas voltava? Quando ela tentou criar distância, ele começou a aparecer nos lugares dela, sem ser chamado. Quando ela terminou o relacionamento, ele não aceitou. Continuou aparecendo. Continuou mandando mensagem. Uma noite ela percebeu um carro parado em frente ao seu prédio que estava lá quando ela dormiu e ainda estava quando ela acordou. Registrou o boletim. A polícia foi falar com ele. Ele parou. Mas 2 meses depois ele tinha se mudado para outra cidade, para um prédio numa rua que ela não conhecia, com uma janela que dava para a área interna de outro bloco. Eu não sei quem morava no apartamento de frente, ela escreveu, mas eu sempre me perguntei. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo depois dessa mensagem. Eu era a próxima numa sequência que eu não sabia quantos nomes tinha. Levei o histórico de Fernanda para a delegada na segunda-feira de manhã. Tinha impresso tudo. A conversa no Facebook, as postagens do perfil antigo, a última foto com a janela iluminada, o boletim de ocorrência que Fernanda tinha registrado anos atrás noutra cidade. Tudo organizado em ordem cronológica numa pasta. A delegada leu com atenção, dessa vez sem a expressão cuidadosa de quem está gerenciando expectativas. Dessa vez com uma expressão diferente. Isso estabelece padrão de comportamento, ela disse. É material relevante. Vou solicitar acesso ao boletim anterior e cruzar com o inquérito aberto aqui. Isso significa que posso pedir medida protetiva? Significa que estamos mais perto disso. Não é imediato, tem processo. Mas isso muda o peso do que temos. Saí da delegacia sentindo pela primeira vez em meses algo parecido com terreno firme embaixo dos pés. Não resolução, não segurança, mas movimento. A sensação de que a coisa estava caminhando em vez de estagnada. Esse alívio durou exatamente 2 dias. Na quarta-feira à noite, meu celular vibrou às 11h40. Número desconhecido. Atendi achando que era spam. Silêncio do outro lado por uns 3 segundos. Depois a voz de Marcos.
Calma como sempre. Você foi à delegacia de novo. Não era pergunta. Desliguei imediatamente. Liguei para a delegada no ramal de emergência que ela tinha me dado. Deixei mensagem detalhada com hora e conteúdo da ligação. Fiquei sentada no sofá com o celular na mão tentando entender como ele sabia. Eu tinha ido de manhã, sem comentar com ninguém no prédio, sem passar pelo corredor nos horários que ele costumava estar por ali. Tinha sido cuidadosa, mas não cuidadosa o suficiente. Porque só mais tarde, muito mais tarde, quando tudo tinha acabado e eu estava tentando montar cada peça no lugar certo, eu entendi o que eu não tinha percebido naquela época. Ele não precisava me seguir até a delegacia. Não precisava me ver entrar. Ele precisava só me observar sair do prédio com aquela pasta debaixo do braço. 8 metros de distância. Uma janela. Um homem que estudava minha rotina há meses. Ele tinha visto tudo. Depois da ligação, ele parou de ser sutil. Era como se a descoberta de que eu estava reunindo material contra ele tivesse removido algum limitador interno. Como se o cuidado de todos aqueles meses tivesse sido calculado para um cenário específico. E quando esse cenário mudou, o cálculo mudou junto. Na quinta de manhã encontrei um bilhete embaixo da minha porta. Papel dobrado, sem envelope. Letra cursiva, organizada, quase caligráfica. Eu só quero que você esteja bem. As pessoas que cuidam de mim nunca ficam. Mas desta vez vai ser diferente. Fotografei antes de tocar. Mandei para a delegada, mandei para o drive, mandei para Priscila. A delegada me ligou em meia hora. Disse que o bilhete era ameaça implícita suficiente para acelerar o processo de medida protetiva. Que eu precisava ir pessoalmente naquela tarde assinar documentação. Perguntei quanto tempo levava para a medida ser efetivada depois de assinada. Ela disse: em condições normais, 48 horas úteis. 2 dias. Eu precisava ficar naquele apartamento por mais 2 dias. Fui à delegacia naquela tarde. Assinei tudo o que precisava assinar. Voltei para o apartamento antes do anoitecer, fechei todas as cortinas, tranquei a porta com os 2 trincos e a corrente que eu tinha instalado meses atrás. Às 8 da noite o interfone tocou. A tela mostrava a área interna do prédio, em frente ao elevador do 4º andar. Marcos estava parado ali, olhando para a câmera do interfone, de braços ao lado do corpo. Não disse nada. Ficou parado olhando por quase 1 minuto inteiro. Depois foi embora. Liguei imediato para a delegada. Ela mandou uma viatura fazer ronda no prédio naquela noite. Os policiais conversaram com o síndico, verificaram as áreas comuns, não encontraram nada irregular. Não dormi. Fiquei no sofá com a luz acesa, casaco, celular com bateria cheia na mão, bolsa com documentos e carregador do lado, do jeito que a gente fica quando não sabe se vai precisar sair correndo. E ouvindo, a cada barulho do corredor, se era o piso rangendo sozinho ou se era o peso de alguém que sabia exatamente onde pisar para não fazer barulho. Na sexta de manhã cedo, liguei para Priscila e pedi para ela vir. Não conseguia ficar sozinha por mais 48 horas, não naquele estado. Ela disse que vinha no final da tarde, que ia ficar o fim de semana, que não era problema. Passei o dia trancada trabalhando. Tentei trabalhar. Abria os arquivos, ficava olhando para a tela, fechava de volta. Às 2 da tarde me forcei a comer alguma coisa porque percebo que não tinha comido desde a manhã anterior. Às 3 recebi mensagem de Priscila dizendo que estava saindo mais tarde. Trânsito. Chegaria por volta das 8. Às 5 da tarde a luz do corredor apagou. Não era incomum. O prédio era antigo. A fiação tinha problemas. O síndico estava sempre prometendo trocar. Mas naquele dia, naquele momento específico, o corredor ficar escuro me fez ficar completamente imóvel por alguns segundos. Fui até a porta. Olhei pelo olho mágico. Corredor escuro. Nada visível, mas tinha um cheiro que entrava pela fresta embaixo da porta. Cigarro. Marcos fumava. Eu sabia disso porque às vezes o cheiro vinha do corredor quando ele tinha fumado na área de serviço. Alguém tinha fumado recentemente no meu corredor. Liguei para Priscila em pânico baixo e controlado. Pedi para ela ligar para o síndico e pedir para ele subir verificar o corredor. Expliquei que não queria abrir a porta sozinha. Priscila ligou. O síndico subiu 5 minutos depois. Bateu na minha porta,
Se identificou. Abri com a corrente ainda presa. Pelo vão da corrente eu vi. Corredor vazio. Luz voltando quando o síndico apertou o disjuntor manual no painel do andar. Janela de ventilação do corredor aberta, o que explicava o cheiro de cigarro vindo de algum andar de baixo. O síndico perguntou se eu estava bem. Disse que sim. Fechei a porta. Encostei na parede do corredor interno com os olhos fechados por um tempo longo. E então ouvi, claramente, do outro lado da parede divisória entre meu apartamento e a área interna do prédio, o som de uma porta fechando. O apartamento 42 ficava do outro lado dessa parede. Priscila chegou às 8h20. Eu estava sentada no chão da sala com as costas na parede quando ela bateu na porta. Me levantei, fui até o olho mágico, confirmei que era ela antes de abrir os trincos um por um. Ela me olhou por um segundo e me abraçou sem dizer nada. Fiquei no abraço por mais tempo do que eu normalmente ficaria. Quando me afastei, os olhos estavam marejados e eu estava com raiva de mim mesma por isso, porque eu tinha passado meses sendo sistemática e cuidadosa e funcional e não queria desmontar agora. Priscila fez chá, sentou comigo na cozinha, ouviu sobre o bilhete, o interfone, a luz do corredor, o som da porta. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento. Então disse: "Você não pode ficar aqui esse fim de semana, Ju. A medida protetiva sai segunda ou terça." "Eu sei. E até lá você vem pra minha casa. Se eu sair, ele vai saber que eu saí com mala. Vai saber que estou indo embora por alguns dias. E daí? E daí eu não sei o que ele faz com essa informação." Ficamos em silêncio. Era o problema real. Eu não sabia o que Marcos fazia quando perdia o controle da situação. Eu só sabia o que ele fazia quando achava que tinha controle. E esses eram cenários completamente diferentes. Priscila passou a noite lá. Dormiu no quarto comigo, cada uma numa beira da cama, com o celular carregando entre as duas e os 2 trincos fechados. Acordei às 2h com o coração acelerado sem motivo aparente. Fiquei imóvel ouvindo. Priscila dormia do meu lado. O apartamento estava em silêncio. Mas então ouvi, baixinho, mas presente. O som que eu tinha aprendido a reconhecer ao longo de meses de atenção involuntária. O rangido específico do assoalho do corredor externo. Não do meu corredor interno, do corredor do andar, do lado de fora da minha porta. O rangido de alguém parado em frente à minha porta sem bater. Acordei Priscila com a mão no ombro sem fazer barulho. Ela abriu os olhos, me olhou, leu minha expressão. Não disse nada. Peguei o celular. Abri a câmera do corredor que Priscila tinha instalado semanas atrás e que capturava parte da área interna do prédio. A imagem era escura, infravermelho fraco, mas dava para ver. Do lado de fora da minha porta, de costas para a câmera, parado imóvel, estava Marcos. Priscila e eu ficamos olhando para a tela do celular sem nos mover. A imagem era pequena, granulada pelo infravermelho fraco, mas era inconfundível. A figura parada do lado de fora da minha porta, de costas, sem se mexer, sem bater, sem fazer nenhum som audível além do rangido inicial do assoalho. Priscila pegou o próprio celular com a mão que não estava segurando o meu e começou a gravar a tela. Lenta, sem barulho, como alguém que trabalha com tecnologia e entende que o registro precisa existir antes de qualquer outra decisão. Eu fiquei imóvel olhando para o número na tela. 2h12 da manhã. Marcos ficou parado naquela posição por 11 minutos. Eu sei o tempo exato porque Priscila ficou com o celular gravando o meu celular durante todo esse período. 11 minutos de uma figura imóvel do lado de fora da porta de um apartamento onde 2 mulheres estavam acordadas segurando a respiração do outro lado. Às 2h23 ele se virou. Naquele segundo eu senti o estômago subir, porque virar significava que agora o rosto estava na direção da câmera. Significava que se a câmera fosse boa o suficiente, se o infravermelho alcançasse, a gente ia ter rosto. Ia ter prova definitiva e indefensável. A câmera não era boa o suficiente. A imagem mostrava uma figura de frente, formato de homem, altura e estrutura compatíveis, mas o rosto era uma mancha clara sem detalhes discerníveis.
Ele olhou em direção à câmera por alguns segundos. Depois virou de novo. Foi até a porta do apartamento 42, abriu com a chave e entrou. Priscila e eu ficamos em silêncio por um longo momento, depois que a porta dele fechou. Então ela disse em voz baixa: 11 minutos. Temos 11 minutos gravados. Não dá pra ver o rosto. Não precisa. Dá pra ver o apartamento dele no fundo quando a porta abriu. Dá pra ver a suculenta no vaso do lado de fora. Olhei pra ela. Isso não é uma figura genérica parada num corredor, ela disse. É alguém entrando no apartamento 42 às 2 da manhã, depois de ficar 11 minutos parado na sua porta. Com o boletim, com o inquérito, com o histórico de Fernanda e com esse vídeo, a delegada tem o que precisa. Mandei o vídeo para a delegada às 2:30 da manhã com uma mensagem explicando tudo. Às 3:04 ela respondeu: Vou ao plantão agora. Guarda esse vídeo em 3 lugares diferentes. Eu já tinha mandado pro Drive, pro e-mail da minha mãe e pro e-mail de Priscila antes de ela terminar de digitar. A medida protetiva foi expedida na segunda-feira. Não 48 horas depois da assinatura como estava previsto. Foi expedida no domingo à tarde, em caráter de urgência, depois que a delegada levou pessoalmente o material para o plantão do fórum. Eu não sabia que isso era possível. Ela fez acontecer. 2 policiais foram ao apartamento 42 naquele domingo às 18 horas para notificar Marcos. Eu fiquei no meu apartamento com Priscila ouvindo os passos no corredor, a batida na porta dele, as vozes abafadas que não davam para entender o conteúdo. Durou uns 15 minutos. Quando os policiais foram embora, o corredor ficou em silêncio. O síndico me ligou naquela noite. Disse que tinha sido informado da medida protetiva e que ia acionar o processo de notificação do condomínio a Marcos. Que dependendo da conduta dele nas próximas semanas havia base para processo de rescisão compulsória do contrato de locação. Eu ouvi tudo isso sentada na beira da cama, com uma sensação que eu esperava ser alívio, e que na prática era mais parecida com anestesia. Como quando você fica tanto tempo em tensão máxima, que quando a pressão começa a ceder o corpo não sabe imediatamente o que fazer com isso. Na segunda-feira de manhã cedo, eu estava na cozinha quando ouvi passos no corredor externo. Fui ao olho mágico. Era Marcos. De mochila nas costas, mala de rodinha, chave na mão. Fechou a porta do apartamento 42, testou a maçaneta 2 vezes como quem verifica se está trancado e foi embora em direção ao elevador. Eu fiquei parada no olho mágico até o som do elevador descer e sumir. Não voltei a vê-lo pessoalmente depois disso. A investigação que se seguiu revelou coisas que eu soube em partes ao longo dos meses seguintes. O cruzamento com o boletim de Fernanda confirmou o padrão. Foram identificadas outras 2 mulheres que tinham morado em endereços onde Marcos tinha residido ou trabalhado nos 5 anos anteriores. Nenhuma das histórias tinha chegado a processo, porque nenhuma isoladamente tinha peso suficiente. Juntas, tinham. Ele não foi preso naquele momento. A medida protetiva estava em vigor. Havia inquérito aberto. Havia investigação em andamento. O sistema trabalhava no ritmo do sistema. Mas ele tinha saído daquele prédio. E eu ainda estava lá. Faz 7 meses desde aquela segunda-feira. Ainda moro no mesmo apartamento. Sei que muita gente acha estranho isso. Perguntam por que não me mudei, como se o lugar tivesse ficado contaminado de alguma forma. E eu entendo o raciocínio. Mas na minha cabeça ficou a seguinte lógica. Se eu saísse, ele teria me tirado de casa. E eu não ia dar isso a ele. Troquei a fechadura. Coloquei uma câmera no corredor com qualidade melhor. Dessa vez sem esconder de ninguém. O apartamento 42 está vazio há 5 meses. O novo inquilino ainda não chegou. E eu confesso que toda vez que penso nisso, fico com um desconforto difuso que não consigo nomear completamente. A investigação ainda está em andamento. Fernanda prestou depoimento formalmente. As outras 2 mulheres identificadas também. Eu não sei exatamente onde o processo está agora, porque o sistema tem o tempo dele, e raramente coincide com o tempo de quem viveu a situação. Minha advogada me atualiza quando tem algo concreto. O restante eu aprendi a deixar de lado porque ficar monitorando cada passo do processo é uma forma de nunca sair de lá. O que eu sei sobre Marcos Henrique Souza é o seguinte. Ele não era um monstro de filme. Não tinha aparência ameaçadora.
Não agia de forma que acionasse alarmes óbvios em nenhum sistema de triagem social. Era um homem discreto, educado, que morava há anos num prédio sem dar problema, que fazia bolo de laranja pela mãe, que segurava elevador para a vizinha com sacola na mão, e que estudava o sono de mulheres que moravam do outro lado de uma janela, com uma dedicação que eu não consigo descrever, sem sentir aquela frieza específica que instalou no meu estômago, no dia que eu entendi o que estava acontecendo. O que eu quero que você leve dessa história não é o medo. Medo paralisa e não serve para nada quando você precisa agir. O que eu quero que você leve é o seguinte: documente tudo desde o primeiro desconforto. Não espere a coisa ficar grande o suficiente para ser levada a sério. Registre a data, a hora, o que aconteceu, guarde em mais de um lugar. Porque o sistema pede prova, e prova se constrói antes que você precise dela, não depois. E se alguém souber coisas sobre a sua rotina que você nunca contou, preste atenção nesse detalhe antes de qualquer outro. Não existe explicação inocente para isso. Não existe. Fecho a cortina toda noite agora. Verifico as laterais, os cantos, cada fresta. E toda vez que faço isso, me lembro que passei meses num apartamento onde um homem sabia quando eu dormia, sabia como eu dormia, sabia qual era o dia da semana que eu compensava sono, e que eu nunca percebi porque ele nunca pareceu perigoso. Essa é a parte mais aterrorizante de toda essa história. Não o que ele fez. O quanto tempo levou para eu perceber.